convidar agora Edu Santos, dispensa apresentação, Rádio Novo Tempo, que vai nos trazer a palavra de Deus, sua aplicação. Obrigado, irmão. Deus seja louvado. Obrigado, irmão. Deus seja louvado. Aleluia. Foi um dia muito corrido, mas no corre-corre, o carro quebrou, essas coisas que acontecem no dia a dia, né? E eu também trabalho com publicidade, negócio de propaganda, um serviço secundário que a gente tem, e a coisa fica complicada. E eu, no dia a dia, desde cedo, na realidade, Edson Júnior, desde a semana, né? Quando ele me fez o convite, já fiquei pensando assim, Senhor, durante o sábado, a gente já tem, né, aquela rotina, vou dizer assim, né? Sábado, graças a Deus, chegou sexta-feira, deu pôr do sol, aleluia, chegou, acabou a rotina da semana, mas a quarta-feira estamos no meio da rotina da semana. E confesso que hoje, Edinho, eu estava com a mente, Senhor, tem um compromisso hoje à noite. Aí quando você mandou aquela mensagem no WhatsApp, aí a minha esposa me ligou e falou, olha, o Edson já mandou a mensagem. E ela está na reunião na escola, o menino está na casa da diretora da escola, com um amiguinho, e vencemos, graças a Deus, mais uma. Quero agradecer o Edson Júnior pelo convite, né? Eu e o Edson Júnior trabalhamos juntos na Novo Tempo de Governador Valadares, onde tudo começou, né, Edson? Onde tudo começou. Eu comecei um pouquinho antes, né? Meses antes, e estamos aí até hoje nessa luta, graças a Deus. Eu estava hoje, a gente já tem aquele estilo, começa a programação com a Bíblia, né? Todos os dias tem uma leitura bíblica, a saudação para o pessoal que está ouvindo a gente. E desde quando eu conheço a Rádio Novo Tempo, nós temos uma grande responsabilidade, o da intercessão. Agora há pouco, esse período que eu estou aqui, um pouco mais de 2 anos, um ano mais ou menos para cá, tem uma senhora que liga para a rádio todos os dias. Às vezes ela liga de manhã e liga à tarde. Às vezes só liga de manhã ou liga à tarde. E quando a coisa está... Eu não conheço, não sei, eu não conheço a pessoa, não sei se essa pessoa é adventista ainda, não tive a oportunidade, porque às vezes, quando ela liga, eu estou no ar e quem atende é a secretária. E ela pede que a pessoa ore com ela lá no telefone. Ore por mim aí, ora por mim que eu estou passando por situação tal. E ela tem um filho no mundo das drogas, tem uma filha que é desviada da igreja, né, e maltrata ela, e vários problemas de saúde. Eu creio que é uma senhora que enfrenta uma luta muito grande, né? Neste mundo, quem é que não enfrenta lutas? Mas a dela, eu acho que a cruz é um pouco mais pesada. E a moça ali ora por ela, às vezes passa para mim lá e eu oro junto com ela, e ela não perde a esperança, não perde a fé. E a Novo Tempo tem isso aqui em Curitiba, gente. Eu estou citando um exemplo aqui, um exemplo. Mas fora as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, e às vezes eu recebo umas mensagens, por exemplo, há pouco tempo eu recebi uma mensagem de um rapaz, eu já tinha conversado com esse rapaz lá em Santa Felicidade, e ele já estava numa crise num casamento, um garoto novo assim. Eu falei, não, eu vou orar por você. E há pouco tempo ele ligou dizendo que tinha separado da esposa, que ele estava sofrendo muito, e que ele não sabia o que fazer, e que ela estava no mundo. E eu falei, não, eu estou orando por ti. Naquele mesmo momento eu orei por ele. Aí tem um momento de oração, né, 9h50 da manhã, e a gente citei o nome dele no momento de oração. E as pessoas ligam para a rádio, é igual nós temos aqui o nosso momento de oração. As pessoas ligam para a rádio sabendo que nós temos o domínio da palavra, isso adventistas e a maioria não adventista. Ligam para a rádio sabendo que a gente tem um domínio da palavra de Deus, que nós temos contato com Deus, que nós falamos com Deus, e elas vivem, estão nessa esperança de que, ao falarmos com Deus, Deus vai atender aquela situação A ou B da pessoa. E às vezes eu olho para o pedido de oração da pessoa e falo assim, Senhor, eu não posso fazer nada por essa pessoa, mas o Senhor tudo pode, segundo a tua vontade. E graças a Deus a gente recebe o retorno delas agradecendo.
pela oração atendida, respondida. Que bênção, né? E eu peço vocês que orem por esse ministério, a nossa rádio. Tem ainda algumas melhorias a fazer, já conseguimos vencer lá a torre, né? Agora nós estamos com a torre nova. Mas existem algumas outras coisas que agora, com essas mudanças aí para frente que vão acontecer, reforma do estúdio, que possamos ainda continuar alcançando lares, corações, pessoas que ainda não têm a mesma luz que nós temos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em São Mateus. São Mateus, capítulo 26, verso 36. Estou aqui com a minha Bíblia na linguagem de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Verso 37. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem, para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E pela 2ª vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Estavam eles com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos que estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Jesus no Getsêmani é uma das partes mais importantes da história da redenção. Não só é um momento de oração, mas um momento de decisão. Algo muito importante foi decidido aqui. Algo que já havia sido traçado desde a fundação deste mundo. Desde quando Eva e Adão preferiram acreditar na opinião do inimigo. Jesus já tinha passado aqui todo o seu ministério e aqui já estava chegando o momento dele dar a sua vida por nós. Num determinado momento do ministério de Jesus, da vida de Jesus, o inimigo de Deus queria que Jesus morresse. Nós conhecemos bem a história lá de Belém. E nesses momentos o inimigo queria matar Jesus de todo jeito. Mas num determinado momento o inimigo não queria mais que Jesus morresse, porque ele sabia já da sua sorte. Porque se Jesus viesse a executar, a morrer por nós, ele estaria derrotado eternamente. E aqui no Getsêmani, Jesus leva consigo os seus discípulos para que vigiem com ele.
Quando eu estava no Espírito Santo, antes de vir aqui para Curitiba, eu trabalhei na Federação das Indústrias, um período que eu fiquei bem fora da Novo Tempo, numa área administrativa, jurídica, trabalhando com pessoas, com empresários, não adventistas, pessoas, a maioria ateu, né? E boa parte deles sabia que eu era adventista. Mas o assunto em foco não é esse. E sempre a gente marcava reuniões, né, com essas pessoas para traçar metas, estratégias, essas coisas assim de instituições onde envolvem sindicatos patronais, planejamento, essas coisas. E quando eu ligava para esses homens para marcar a agenda, olha, eu não tenho tempo hoje. Pode ser a semana que vem? Pode ser outro dia? A minha agenda está cheia? Hoje não dá? Só no mês que vem? Eu vou viajar? Eu estou apurado? Tenho compromissos? Será que na vida espiritual é dessa forma que devemos tratar? Da mesma forma que nós tratamos as coisas seculares, as coisas do dia a dia, da vida, não que nós não devemos ter nossos compromissos, nós devemos ter nossos compromissos. Mas é lógico que devemos ter, e temos que levar a sério. Mas a nossa prioridade, ela tem sido buscar a Deus, vigiar e também orar. Na linguagem de hoje é bem explicado aqui, em detalhes, bem na nossa linguagem mesmo, porque temos boas intenções, mas na hora de executar essa intenção, se nós não estivermos com o poder do Espírito Santo de Deus, se nós não estivermos em oração, meus amigos, seremos derrotados. E é justamente esta a vontade do inimigo, a nossa derrota, a nossa frustração. Os planos que traçamos, se nós não colocamos Deus para administrá-los, para gerenciá-los, para estar à frente deles, problemas e situações, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas prioridades, como que nós seremos vencedores? Como que chegaremos até o último dia da história deste mundo? Como ficaremos em pé na presença do Cordeiro e dos santos anjos? No momento mais difícil do seu ministério, os discípulos estavam dormindo. E no momento mais escuro da história deste mundo, será que a igreja de Deus estará dormindo? Será que a igreja estará em conformidade com as coisas desse século? Ou será que a igreja de Deus também estará em vigília constante, pedindo para que a vontade de Deus aconteça e a minha vontade caia por terra? E será que a vontade de Deus tem sido o tema das nossas súplicas? Senhor, faça algo na minha vida, mas que seja a tua vontade e não a minha. Ou será que oramos para que Deus faça a vontade dele, mas do jeito que eu quero? Os discípulos estavam cansados. Os olhos estavam pesados. E neste mundo é assim mesmo. Ouvindo as notícias do falecimento de pessoas queridas da igreja, de amigos, dos juros aí que o governo está tentando abaixar, dos problemas sociais, das violências, das guerras, da juventude que é assaltada e levada, ceifada pelo mundo das drogas, pelas gangues, pessoas que não acreditam em Deus e por aí vai, a gente cansa. Das tempestades que deixam pessoas sem nada, são coisas que deixam a gente cansar. Doenças incuráveis, pessoas que ontem estavam aqui e hoje estão lá fora. Mas a igreja de Deus é uma igreja intercessora. É uma igreja que tem um domínio da palavra, mas também é uma igreja de oração. É uma igreja missionária. É a igreja de Cristo, é a igreja que segue o exemplo de Cristo, mesmo em meio às grandes provações. E muita gente fala, né?
Ah, o amor é lindo. É verdade, o amor é lindo. Mas o amor, o preço foi pago e altamente pago pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. E graças a Deus, irmãos, que Jesus, apesar dele ter sofrido, no nosso lugar, no meu lugar, ele venceu. Ele venceu e em nenhum momento do seu ministério ele se exaltou. Em todos os momentos, Jesus exaltava ao Pai. Em todos os momentos, Jesus levava uma oração ao Pai. Estava em locais solitários em oração. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. É justamente isso o que Deus quer. A vida santa que Jesus quer de sua igreja é uma igreja que, mesmo diante do mundo em que vivemos, mesmo diante os ventos contrários, as tempestades que enfrentamos aí todos os dias, principalmente na nossa vida espiritual, nunca desistir. É uma igreja que não olha para trás. Eu fico imaginando quando Deus chamou Moisés lá para o monte, né? E estava chegando o momento, né, de entrar na terra prometida. E Moisés conhecia muito bem a Deus, afinal de contas ele queria ver a glória, né, de Deus. Bom, já que nós estamos aqui no monte, e o Senhor é meu amigo, o Senhor me deu a responsabilidade de levar o povo, liderar esse povo, essa grande nação, agora eu quero ver a tua glória. E Deus chamou Moisés para o monte e falou: olha, você está vendo aí a terra prometida? Você está vendo? Mas você não vai entrar lá. Era a vontade de Deus, né? Mas Moisés podia ter falado com Deus assim: mas Senhor, eu tive nos momentos mais difíceis que esse povo nesse deserto. Um deserto cheio de feras, escorpiões, um povo reclamão, grande, um povo de dura cerviz, um povo que adorou o bezerro de ouro. Eu tive lá, intercedi por eles, e o Senhor ia destruí-los, e eu intervi, e o Senhor não destruiu. Ele poderia ter falado isso com Deus, mas não era a vontade de Deus que ele fosse para lá, porque teve um momento que ele se exaltou em vez de dar glórias a Deus. Mas o que Moisés não sabia é que ele iria morrer sim, que ele realmente não iria entrar lá, porque Deus tinha algo muito melhor, muito superior do que a maravilha que ele, na época, havia contemplado aqui neste mundo. Às vezes tem momentos na vida que nós não conseguimos, pela nossa limitação, não conseguimos enxergar que a vontade de Deus é melhor para nós. E se Jesus aqui no Getsemane tivesse desistido? E se o que Satanás queria que acontecesse realmente tivesse acontecido? Nós estaríamos perdidos para sempre. Estaria frustrado o plano da redenção. Mas a promessa que foi feita a Adão lá no Éden após a queda, ela se tornou realidade porque Jesus venceu. E a palavra de Deus diz que se nós estivermos com Jesus, somos mais que vencedores. Lá no Espírito Santo, quando a Novo Tempo foi inaugurada, o Edson Júnior, a M730 estéreo, coisa do outro mundo. Rádio da Igreja Adventista, lindas canções. Aí tinha um momento de oração, alguém ajudando alguém com maninho. Eu não era da rádio nessa época não, tá? Não era não. Mas eu gostava de ouvir a rádio. E era a única emissora evangélica da cidade, da Grande Vitória. E tinha uma denominação, nunca esqueço, uma igreja evangélica lá, que falou assim: olha,
todos os membros dessa igreja estão proibidos de ouvir essa rádio. Todos os membros. E outra coisa, hein? Não discutem a Bíblia com adventista. Não discutem a Bíblia com esse povo. Porque eles têm domínio da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o domínio da palavra. E que responsabilidade, hein? Mas se nós estivermos vigiando e orando, nós somos vencedores. E seremos até o fim. Além de ter o domínio da palavra, estaremos com as nossas vasilhas cheias do óleo, com as nossas lâmpadas acesas. Seremos chamados de virgens prudentes, porque além do domínio da palavra, além da oração intercessora, teremos ainda o poder do Espírito Santo. E não é a igreja adventista que prometeu isso. Está na palavra de Deus. É a palavra de Deus. É por isso que estamos aqui. Se você veio aqui neste lugar, é porque você tem fé. É porque você quer receber a sua vitória. E como Jesus disse aqui no Getsêmani, Pai, seja feita a tua vontade, que segundo a vontade de Deus você receba a tua bênção, a tua vitória. E que o inimigo de Deus, que ele caia por terra, porque derrotado ele já está, e derrotado para sempre ele será. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos cantar uma linda música que a irmã prometeu. E eu disse, irmã, essa é a música que nós vamos cantar no final. Porque somente nas mãos de Deus que dá para a gente seguir em frente neste mundo. Só nas mãos de Deus, pode vir, irmã. Só nas mãos de Deus que dá para a gente seguir vitorioso até o fim. Fiquemos em pé para cantarmos a sua última canção. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Ao cantarmos esse hino, todos os teus problemas e dificuldades, coloque nas mãos do nosso Deus. Em tuas mãos, em tuas mãos. E ao mesmo tempo, Senhor, que foi feitos os pedidos, também foram feitos agradecimentos. Obrigado, Senhor, porque viemos aqui na Tua presença. Este é o melhor lugar do mundo, na casa de Deus, aos pés do Salvador. Esteja, Senhor, atendendo neste momento cada pedido que foi feito aqui. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa súplica, o nosso agradecimento. Se viemos aqui, Senhor, é porque nós Te amamos e queremos Te adorar em espírito e em verdade. Dá-nos um restante de semana, Pai,
na tua presença. E, Senhor, como nós pregamos aqui, como o Senhor Jesus deixou o exemplo, que a tua vontade, Pai, aconteça na nossa vida. E que possamos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aceitar, Senhor, a tua vontade, que é o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém.